Gente, hoje foi há muito tempo atrás, na verdade, há um mês atrás, estava combinado de eu pregar, só que foi tendo vários eventos e foi passando para frente. E durante esse tempo todo, muita coisa, os pastores estão me acompanhando, muita coisa começou a acontecer na minha vida. E a frase que eu mais escutei nesses últimos... para quem não pegou a Bíblia, levanta a mão que os meninos vão distribuir para vocês. Levanta a mão para quem não tá com Bíblia. E a frase que eu mais escutei nesses últimos 2 meses aí é o povo falando assim para mim: calma, Fernandinho, relaxa, porque Deus, essa dor que você está sentindo, essas paradas que você está sentindo, Deus vai usar você exatamente nessas áreas. E não vou falar que foram dias, mas porque ainda estão sendo dias bem complicados, bem difíceis, mas eu tenho visto o cuidado de Deus, Deus manifestando isso através de várias pessoas. Às vezes a gente pede algo para Deus, insiste em algumas coisas e acha que simplesmente as coisas vão brotar do nada assim. Mas Deus, ele faz as coisas do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, usando quem Ele quiser, e as coisas simplesmente vão acontecer na nossa vida. E para a gente poder entender, antes de entrar aqui no texto, para a gente poder entender um pouco mais sobre o que eu vou falar aqui na Bíblia, eu preciso contar um pedaço da minha história para vocês. Domingo, o Renatinho pregou e ele contou um pedaço... Cadê o Renatinho? Ele contou um pedaço da história dele e eu achei louco pra caramba. E foi dando umas vontades de chorar, e eu sentado ali atrás, onde ele tá encostado lá agora, e eu sentado lá e segurando para não chorar, que esses dias agora, não sei o que está acontecendo, deve estar alguma coisa desregulada aqui, que eu estou chorando, vindo até Bob Esponja. Mas eu nasci aqui em Goiânia, e com 5 anos de idade, meu pai ele trabalhava no Carrefour, 5 anos a gente foi morar em Belo Horizonte. E ali, porque até 5 anos você não faz muita coisa na vida, né? O que eu fiz até os 5 anos de idade foi... Minha mãe falava assim: você não vai andar de bicicleta. E eu fugia de casa, andava de bicicleta, corria, batia a cabeça na lixeira, voltava para casa e apanhava, porque tinha desobedecido. Inventava de brincar de arminha de bolinha, assim, de dar tiro um no outro, tomava um tiro no pescoço, saia correndo, chorando. Entrava dentro do cabeleireiro lá e o povo: o que aconteceu? Eu falei: tomei um tiro. E a minha vida sempre foi... Eu sempre inventei umas coisas muito estranhas para poder fazer, muito malucas para poder fazer. E durante a minha vida inteira, semana retrasada, eu fiz 29 anos, e essas coisas malucas continuaram acontecendo. Eu fui morar em Belo Horizonte, comecei a congregar na Igreja Batista Getsemane, do pastor Jorge Linhares. Alguém aqui conhece ele? Alguém conhece a Lagoinha? Um pouquinho mais. Aí, depois a gente foi lá para a Lagoinha, eu fui ser cuidado ali pelo Ministério de Adolescentes, e foi uma das melhores fases da minha vida, que foi onde eu fiz os meus amigos, e eu sempre tive muita dificuldade para manter as coisas na minha vida. Muita dificuldade, que eu sempre fui muito desapegado com tudo. Então, as mínimas coisas que eu conseguia me manter apegado, que eu conseguia falar assim: nossa, isso é muito bom, aquilo eu me apegava demais e não queria largar. E aí eu comecei a estudar, fui vivendo as minhas loucuras na escola, nunca fui de fazer muita bagunça. Eu tenho até que horas? 40? 50, 40 minutos. Beleza. Vocês vão acenando aí, porque eu não vou dar conta de olhar as horas. Aí, eu nunca fui de fazer muita bagunça na escola, nunca fui de aprontar muito, porque eu sei que a hora que eu chegasse em casa o pau ia quebrar. Então, as bagunças que eu fazia eram uns negócios mais escondidos, tipo, botar fogo no prédio, arrumar briga com ladrão na rua, correr atrás de ladrão na rua, brigar na rua e apanhar, porque o cara ia me roubar e eu não deixei, eu apanhei. Então, na escola, eu não entendia, e é aí que eu queria chegar, eu não entendia porque muita coisa acontecia na minha vida. Eu não sei se alguém vai se identificar, mas eu sempre me
lasquei muito na escola. As minhas notas sempre foram uma das mais baixas. Eu não falo isso com orgulho, porque é algo ruim que a gente vive. Se eu pudesse fazer com que as coisas fossem diferentes, eu faria. Mas as minhas notas sempre foram as mais baixas. Eu ia fazer prova, sempre era o último a acabar a prova, e não dava tempo de responder tudo, porque eu nem sabia as respostas. Mas não arrumava briga em escola, não fazia nada dessas coisas. As bagunças que eu fazia eram uns negócios mais escondidos assim. Só que a minha vida toda sempre aconteceu muita coisa que eu não conseguia entender. Às vezes eu ia conversar com as pessoas e na minha cabeça aquela informação estava muito óbvia. Falei, cara, todo mundo vai entender isso aqui. Até no meu trabalho acontecia isso. E a hora que eu falava, ninguém tinha ideia do que eu estava falando, e eu ficava extremamente irado. Eu falei, cara, não tem como, esse povo tem, sei lá, 5 pessoas, é todo mundo burro, porque eles não estão entendendo aquilo que eu estou falando, e é muito óbvio. E essas coisas me acompanharam a vida inteira, no trabalho, tudo isso começou a me acompanhar. E daí, quando foi em 2010, a gente resolveu voltar para Goiânia, porque a minha família é toda daqui, e foi a fase, acho que uma das piores fases da minha vida foi quando a gente resolveu voltar para Goiânia, porque eu olhava tudo isso daqui, eu odiava isso daqui. Mas lá em Belo Horizonte, eu lembro que eu era meio avesso, assim, ia na igreja todo domingo, sempre estava lá, participava da célula, participava dos eventos da igreja, mas eu não curtia muito. Mas, mesmo assim, não gostando, todas as vezes eu olhava para o pastor lá na frente e eu falava, mano, um dia eu vou estar lá. Aí eu vim para Goiânia, não queria frequentar a igreja, não queria nada. A primeira coisa que aconteceu foi o pastor dos adolescentes, na época, veio para mim e falou, olha, você vai ajudar a gente na liderança dos adolescentes. Eu falei, que liderar adolescente o quê, mano? Nem na igreja eu quero ir, você quer que eu lidere adolescente? Inventou um evento de 15 dias lá em Minas para cuidar de adolescente. Eu falei, mano, ainda é evangelismo ainda, eu não quero envolver com essas coisas. E eu lembro que um dia a gente estava numa praça lá, um dos meninos que estava com a gente arrumou uma briga com um moleque desse tamanho. Descobriram que esse menino desse tamanho era irmão do traficante mais perigoso que tinha na cidade. E ele falou assim, não, beleza, então. Eu vou lá, vou chamar meu irmão, a gente vai vir aqui para poder resolver essa parada. Só adolescente, uns meninos mais novos que vocês, na praça lá. Aí o pastor, que era dos adolescentes, não estava dando muita bola para essa situação. Aí o pastor, que era da cidade, falou assim, uai, o que é essa confusão que estava acontecendo aí? Ele falou, não, o menino aqui aconteceu a situação, tal. Ele falou assim, vocês estão doidos? Pega seus adolescentes e vão embora agora, não fica aqui, porque o menino que ele arrumou confusão é só o irmão do traficante mais perigoso da cidade e vai dar morte, vai dar problema aqui. E eu fui saber dessa situação esses dias para trás. Até na esquisitice Deus usa a gente, né? Até no trem mais esquisito que você tem, Deus pode usar você. E aí ele falou assim, Fernandinho, pega o microfone, vai lá pregar, que tem uns negócios para poder resolver aqui, e eu tô lá. Hoje deu uma diminuída, né? Mas a camisa, uma blusa de frio, que era uma cidade muito fria, estava batendo aqui no joelho, uma calça que cabia... devia caber uns 2 Fernandinhos em cada buraco da calça, era enorme, um boné vermelho de aba reta, assim, eu nem sei se estava usando para trás ou para frente, e pregando assim, parecendo que eu estava cantando um rap. E e falando. Aí, esses dias para trás, eu estava conversando com um pastor, e ele falou assim, Fernandinho, lembra aquele dia que você estava pregando lá na praça? E eu orando, parecia que eu estava cantando. Aí, ele falou assim, lembra aquele dia? Eu falei, lembro. Pois é, aquele dia os traficantes foram lá na praça e eles só não fizeram a loucura lá, não inventaram de arrumar a confusão, porque eles viram você pregando, viu o estilo que você estava lá, falaram, não, esse povo aí é de boa, vamos deixar os crentes para lá. Então, até na esquisitice, o povo mais doido, quanto mais doido você puder, você seja. Mas deixa a sua loucura ser um negócio convertido para Jesus, assim, para ele poder usar essa loucura sua para a obra dele. Beleza? E aí eu fui crescendo, passando por várias situações
muito esquisitas que eu não conseguia entender. A Gabi e o Felipe acompanharam muita fase ruim da minha vida, assim. E há vários anos atrás, deve ter uns 7, 8 anos, às vezes até mais. Foi a época que eu tinha começado a faculdade, eu tinha conseguido comprar minha primeira moto, eu estava muito envolvido nos adolescentes, muito envolvido aqui na igreja, tinha sido contratado pela igreja para poder trabalhar aqui. Então, tudo aquilo que eu queria conquistar, tudo aquilo que eu queria ter, eu tinha. Só que, com o tempo, eu comecei a perceber que nada dessas coisas tinha sentido. E eu lembro que eu comecei a me sabotar, eu comecei a fazer com que minha vida gerasse várias situações e eu comecei a perder cada uma dessas coisas. Então, o relacionamento que eu tinha, eu sabotei muito e eu perdi. A moto que eu tinha, eu falei, mano, não quero esse trem mais não. Porque tudo eu encontrava problema, tudo eu achava que era um problema e eu queria que esses problemas se resolvessem. Então, eu comecei a desfazer de tudo. Eu comecei a desfazer dos veículos que eu tinha. Aí, um dia, eu cheguei aqui na igreja, eu falei, eu quero me demitir. O pastor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não estou satisfeito, não quero mais, eu quero ir embora. Fui embora, saí da igreja. O ministério, para mim, já não fazia sentido mais, não queria estar nos adolescentes mais. A faculdade, um dia deu a louca, eu olhei assim, falei, estava fazendo curso de psicologia. Não estou afim de estudar mais, não. E saí da faculdade do nada, e todas as coisas que eu tinha, eu comecei a desfazer de tudo, porque eu queria uma solução, eu queria que aquela angústia, aquela dor que eu sentia, começasse a se resolver. E eu lembro que vários dias eu ia orar todo dia de manhã, e eu falava assim, Deus, eu troco tudo que eu tenho, leva tudo, eu dou tudo, eu quero só 1 minuto de paz. Eu sentia uma angústia extrema, eu me sentia extremamente mal, e eu literalmente estava disposto a dar tudo para sentir só mais 1 minuto de paz na minha vida, porque nem a vida estava fazendo mais sentido. E vários momentos assim, passou a época, esse tempo aí eu melhorei, eu não entendi o que tinha acontecido na época. Há uns 4 anos atrás, tudo isso aconteceu de novo, e eu falei, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu já tinha voltado para a faculdade, eu comecei a buscar resposta, porque que muita coisa na minha vida estava dando errado, porque que muita coisa eu não conseguia... Vocês estão com frio? Porque que muita coisa não fazia sentido na minha vida. E aí, esses últimos 3 meses, essa angústia, tudo isso começou a voltar, e eu comecei a buscar respostas por todas essas coisas que estavam acontecendo. Por que eu não conseguia manter as pessoas perto de mim assim? Por que eu não conseguia ver sentido na vida? Por que eu não conseguia ter prazer nas coisas? E eu simplesmente, não quero mais, e largava as coisas de lado. E todas essas angústias começaram a voltar, comecei a me tratar com um psicólogo de novo, troquei um psiquiatra, e resumindo tudo isso, há 3 meses atrás, eu tive... Como é que eu vou falar? Eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo e eu comecei a sentir muita dor, porque eu falei, mano, eu sofri a vida inteira. Eu arrumei confusão, eu apanhava, eu fazia bagunça, eu não conseguia ver problema, onde todo mundo conseguia ver. E eu sofri isso tudo por causa disso. Então, há uns 3 meses atrás, começou a voltar toda essa angústia. E durante 1 mês eu fiquei só sofrendo. E que eu não contei para vocês, quando eu vim para Goiânia, que eu tinha 15 anos de idade, por toda a questão que eu não entendi o que estava acontecendo comigo, eu comecei a desenvolver depressão, e muita ansiedade. E eu estou falando sobre essas coisas, sobre depressão e ansiedade, porque eu sei que muitos de vocês passam, e muitos
todo mundo aqui provavelmente conhece alguém que tem depressão, ou que já teve, ou às vezes você já teve. E eu comecei a viver todas essas coisas de novo. Falei, Deus, mas está voltando logo agora. Nossa, eu lembro que há 4 meses atrás eu olhava para cima assim, eu falei, meu Deus do céu, está dando tudo certo. Caramba, não é possível. Eu ia dormir todos os dias pensando, falei, cara, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, porque está muito bom. E simplesmente as coisas começaram a perder o sentido. E aí, todas as coisas começaram a cair de novo, todas as coisas começaram a ter problema de novo. Eu falei, mano, por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo? Voltei aí no meu psicólogo, tive várias conversas legais com ele, muita conversa boa com ele, ele me trocou o médico que eu estava indo. E no médico que eu estava indo, ela analisou minha vida inteira, contei toda a minha vida para ela. Aí no final da conversa ela falou assim, é o clássico TDAH, né? Aí eu falei, na hora me deu, sabe quando você fica triste assim? Aí eu fiquei assim, pensando. Aí eu olhei para ela assim e falei, nossa, a minha vida inteira eu sofri, a vida inteira por causa disso. Ela é. Eu falei, caramba, se eu soubesse de todas essas coisas antes, a minha vida seria extremamente diferente. A situação que eu estou hoje seria extremamente diferente. Mas, nesses últimos dias, eu orei, eu questionei muito a Deus. Eu falei, Deus, por que o Senhor está deixando todas essas coisas acontecer comigo? Por quê? E para vocês que não entendem sobre a questão de depressão, é uma dor muito grande que você sente no peito, assim, e você não consegue entender o que está acontecendo. E eu estava sentindo tudo isso, eu falei, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E todas as vezes, quando eu conversava com alguém virava para mim e falava um trem que eu não estava muito afim de escutar, mas eu falava assim, não, Fernando, fique em paz, porque Deus vai usar você exatamente... Deus vai usar você exatamente nessa área. E todas as vezes, quando eu lembro de vocês, e essa semana, todos os dias eu estava me fechando ali no estúdio, e eu sempre orando, e todos os dias eu chorei muito lá dentro. E todas as vezes, quando eu lembrei do rádio, eu falei, caramba, eu tive ajuda, eu tive pessoas para me apoiar, e quantas vezes os adolescentes ali estão passando pela mesma situação, e eles estão calados. E nesses momentos meus ali dentro, eu comecei a lembrar de várias pessoas da Bíblia que passaram por momentos terríveis, passaram por momentos bem complicados, e eles pediram, falei, Deus, muda a minha história, muda a minha vida, e Deus não mudou. E olhando meio por cima assim, a gente pode olhar para Deus e falar, caramba, Deus é muito mal, né? A pessoa está sofrendo, a pessoa está passando muita angústia, e é um pedido justo, é alguma coisa boa, porque a pessoa está sofrendo, e a gente sabe que Deus quer tirar toda a nossa dor, e a gente fala, Deus, muda a minha história, muda a minha vida, tira essa dor, e Deus não tirar. E a primeira pessoa que eu comecei a lembrar foi de Paulo, lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Simplesmente tinha alguma coisa ali que incomodava muito Paulo, e ele pediu a Deus, falou, Deus, tira isso, e Deus falou assim, não vou tirar. A minha graça, o meu favor na sua vida, aquilo que você não merece, é o suficiente. Então, tipo assim, você vai continuar com esse negócio aí, mas eu vou continuar cuidando de você. E eu falei, cara, mas que negócio esquisito. Aí eu lembrei de outro exemplo, o exemplo de Jó. Jó estava com a vida tudo certinho ali, estava tudo de boa, simplesmente, e foi um trem acontecendo atrás do outro. Não sei se vocês já leram a carta de Jó inteira, quem não leu, lê, mas foi chegando um cara e falou assim, olha, todo o seu rebanho morreu. Aí chegou outro cara, depois falou,
seus filhos estavam fazendo uma festa ali e o teto desabou, matou todo mundo. Aí o outro negócio, tinha um povo seu trabalhando ali, morreu todo mundo. E foi uma pessoa chegando atrás da outra, contando só notícia ruim, ao ponto de Jó ainda ficou doente, cheio de pereba, e Jó sentou no chão e falou, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu pequei contra o Senhor. E Jó estava extremamente angustiado, ao ponto de falar assim, olha, maldito seja o dia que eu nasci. Ele começou a detestar, a odiar o dia que ele nasceu por causa da dor que aconteceu na vida dele. E Deus ressuscitou os filhos dele. Deus não mudou algumas coisas na vida de Jó. Eu falei, cara, não é possível. O cara estava de boa lá no canto dele e ainda estava agradando a Deus. E eu olhava para a minha vida e falei, Deus, o que eu estou fazendo de errado para estar perdendo tudo isso? E aí eu lembrei de Davi também, lá em 2 Samuel 12, 16 e 19, diz assim, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém, não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos, está morta a criança? E eles responderam, está morta. A Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e a gente pensa, e eu fiquei pensando, na verdade, caramba, véio, um cara que conquistou o coração de Deus, um cara que foi segundo o coração de Deus, ele só pede para o filho dele não morrer, e Deus não atende. Davi jejuou, Davi orou, Davi ficou prostrado lá, jogado no chão lá, não conseguia comer, não conseguia fazer nada, e Deus atendeu o pedido dele? Não atendeu. E tem outro exemplo aqui que mexeu muito mais comigo, porque eu comecei a refletir sobre tudo isso, e o que mais me chamou a atenção foi quando Jesus estava no Getsemane, Mateus 26, 39 diz assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu quer. Jesus, olha a história de Jesus, ele não foi um cara que ficava orando, pedindo as coisas para ele. Aquilo que Jesus fez foi para a vida das pessoas, ele atendia a gente o dia inteiro, ia nas cidades, fazia milagre, curava um monte de gente, fazia, como a Bíblia fala, fazia milagres, maravilhas na vida de várias pessoas, ajudava muita gente, orava com muita gente, escutava criança, o povo, que é criançado, um monte de menino catarrento do lado dele, ele, não, deixa os meninos aqui. E o dia que ele pediu uma coisa para ele, não foi atendida. E é aqui que eu quero entrar com vocês, que tem dor que Deus não vai tirar das nossas vidas. Imagina se Deus, Pai, Ele atende ao pedido de Jesus. Porque naquele momento, Jesus não estava sofrendo só pela questão de ser crucificado na cruz. Mas vocês lembram que um pouco depois, quando Ele foi crucificado, Ele fala assim, Pai, por que o Senhor me abandonou? Vocês já imaginaram a sensação que Jesus teve ali de sentir um negócio que ele nunca tinha sentido antes? Sentir dor é fácil, mas você ficar 100% sem a presença de Deus é insuportável. E eu falei, caramba, se com Jesus foi desse jeito, comigo então... eu estou lascado, véio.
E eu falei, e porque eu comecei a pensar isso, porque várias vezes eu orei e falei, Deus, tira essa depressão, tira toda essa dor, tira toda essa ansiedade, tudo isso que eu estou sentindo, tira. Eu sei que é fácil tirar, eu sei que se eu botar a mão aqui dentro assim e puxar, sumiu, acabou, não vai ter mais dor, não vai ter mais angústia, não vai ter mais nada. E muitas vezes eu fiz o suicídio do crente. Você sabe como é que é o suicídio do crente? Muitas vezes a gente não ora para que Deus volte, porque simplesmente a gente ama a presença dEle, mas porque a gente ama tanto as coisas desse mundo e não consegue viver sem a falta de paz com as coisas que estão aqui, que daí a gente pede Jesus para voltar. Eu não estou aguentando essa dor, eu não estou aguentando essa angústia, eu não estou aguentando ficar sem isso, não estou aguentando ficar sem aquilo, então Jesus volta, porque eu não consigo ficar sem todas essas coisas. E por muitas vezes eu falei, Jesus, volta, leva logo, leva, porque essa angústia está matando aqui por dentro. Eu estou morrendo aos pouquinhos aqui. E Deus não fez. E as pessoas continuaram virando para mim e falaram assim, Fernandinho, calma que Deus vai te usar nessa área. E o que eu tenho para dizer para vocês, eu não sei a angústia que talvez vocês estejam sentindo, ou que vocês já sentiram de algumas pessoas aqui, eu sei da dor que vocês já sentiram, eu sei das perdas que vocês já tiveram, eu sei que já doeu muito, mas são nessas dores, são nessas vivências que Deus pode usar a vida de vocês para curar a ferida de muita gente. Quantas pessoas eu já conversei, eu lembro de uma mensagem que eu recebi no Instagram quando eu comecei a postar sobre a questão de depressão. Eu postei e o vídeo estourou, deu muito comentário, muita visualização, e uma menina mandou uma mensagem só para mim, falou assim, olha, muito obrigado porque você... Aí já vai eu chorar de novo, meu Deus do céu. Falando tem um trem errado aqui, muito obrigado porque você postou esse vídeo, porque é a primeira vez que alguém consegue entender a dor que eu estou sentindo. Eu falei, caramba, então tem sentido eu sentir tudo isso. E Jesus, ele não na Bíblia, ele não fala que que vai dar tudo certo, que vai ser 1000 maravilhas, mas ele fala assim, em João 16:33, no mundo tereis aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não tenho a resposta para isso, eu não sei exatamente o que está acontecendo na vida de vocês, a angústia que vocês estão sentindo, e eu falo isso porque foi na idade de vocês que eu comecei a sentir as piores angústias que eu já senti na minha vida. Mas tem coisas que Deus vai fazer e tem outras que Ele não vai fazer. Tem coisas que Deus vai permitir ficar na sua vida e tem outras que Ele não vai permitir. Independente do tanto que você está orando, independente do tanto que você está jejuando, independente do tanto que você está lendo a Bíblia, tem coisas que a gente vai pedir para Deus e Ele não vai fazer. E eu comecei a refletir nisso, eu falei, cara, mas qual que é o sentido disso? Qual que é o propósito disso? E eu encontrei o propósito de tudo isso olhando para a minha vida. Eu falei, cara, se é para doer, eu postei essa frase essa semana. Eu falei, caramba, se é para doer, então que na mesma medida que está doendo na minha vida, que venha gerar cura na vida das pessoas também. A orientação que ele dá é ter bom ânimo. Se eu pudesse, com certeza, na minha vida, eu mudaria uma coisa chamada TDAH. Porque quando eu era mais novo, eu brincava muito com isso, eu zoava, falava, sou TDAH. Mas só quando a gente começa a sentir os prejuízos, só quando a gente começa a ver as pessoas se afastando, a gente começa a perder os amigos, quando a gente começa a perder as coisas, quando a gente começa a perder dinheiro, quando a gente começa a ter muita perda na vida da gente, a gente começa a entender o quanto essas coisas são sérias. E foi olhando para tudo isso que eu falei, caramba, eu já perdi muita coisa na minha vida, e se eu pudesse, eu mudaria isso.
E Deus vai mudar? Não vai mudar. Não vai mudar, porque eu sei que às vezes não é nem com vocês aqui, às vezes é com a pessoa que está assistindo ali na internet, que está passando por um momento muito difícil, e Deus vai usar aquilo que eu tenho exposto sobre a minha vida para poder curar essa pessoa. Em Salmos 23:4 continua dizendo assim: mesmo que eu ande pelo vale das trevas e da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Ele não promete nos livrar. A promessa não é tirar a dor, a promessa não é tirar a gente do vale da sombra, tirar a gente do vale da morte. A promessa de Deus é que, independente do lugar onde a gente estiver, se você está na pior situação possível, independente daquilo que você está passando, a promessa dele não é tirar você daí, a promessa dele é estar com você, independente de onde você está. E como eu falei agora, eu não sei a angústia que você está passando, não sei a dor que você está passando, mas a promessa de Deus é que Ele vai estar com você. E isso já é o suficiente para confortar os nossos corações, isso já é o suficiente para a gente falar, cara, eu ainda estou sentindo dor, eu ainda estou passando pelo vale da morte, eu ainda estou vendo as coisas tudo dando errado, mas Deus está aqui, eu vou continuar. E essa é a parte que eu vejo mais complicada, porque eu sei que tem adolescentes aqui que enfrentaram e provavelmente estão começando a enfrentar a separação dos pais. Igor, se você puder vir aqui, por favor. Tem alguns adolescentes aqui que nem pai tem. Eu estava sentado ali antes do culto começar, e eu estava jogando e escutando as meninas conversando atrás de mim, conversando com a pastora. E eu escutei assim, olha, eu não conheço meu pai, e ele nunca fez questão de me conhecer. Talvez essa seja a situação de alguns de vocês que estão aqui, que gostaria só de ser um pouquinho mais perto do pai, da mãe. Às vezes vocês queriam, às vezes só poder conversar, só poder falar, mas não tem essa oportunidade mais. Tem gente aqui que às vezes está enfrentando falta de dinheiro em casa. Às vezes seu problema está tudo certo com seu pai, com sua mãe, mas a situação financeira está complicada e você não tem a mínima ideia de como que seus pais vão fazer para resolver isso. Às vezes você está, eu quero sair com os meus amigos para comer um sanduíche, e a hora que eles chegam com o sanduíche, você fala, não, mano, eu comi mais cedo em casa, tô de boa, e a barriga está lá roncando. E você está doido para comer um dogão lá e não tem como. Tem alguns aqui que não fica um dia sem brigar com os irmãos. Eu brigava com meu irmão todos os dias. E não era briga normal, era briga de os vizinhos, chegar ao ponto dos vizinhos ir lá em casa e falar para minha mãe assim, olha, vê o que está acontecendo com seus meninos aí, porque eles vão se matar. A gente quebrava as portas, corria atrás de um ao outro com faca, era uma doideira dentro de casa. E às vezes isso pode parecer um pouco engraçado, mas talvez você não suporta mais ficar perto do seu irmão, perto da sua irmã, e você queria só que essa situação toda mudasse. Tem alguns aqui que, assim como aconteceu comigo, não consegue nunca se dar bem na escola. E em todas as áreas da escola, com as amizades, com as notas, você sempre tem problema. Você chega em casa, seus pais brigam com você e você... Eu simplesmente não consigo, eu simplesmente não sei o que eu faço. Porque eu também não tinha ideia o que estava acontecendo comigo. Eu sempre me lascava e eu falei, mãe,
eu tô olhando para a professora e todo dia chegava um bilhetinho na minha agenda, não sei se tem isso mais, falava assim, olha, o Fernando passa o dia inteiro olhando para o teto. O Fernando só tira nota ruim. E às vezes eu ia conversar com os professores, eu ia tentar explicar o que estava acontecendo comigo, e a vida inteira os professores brigavam comigo, me levavam para a sala da diretoria, eu nem entendia o que estava acontecendo lá. Eu não tinha ideia o que estava acontecendo. Sempre, a vida inteira, até na faculdade. Teve um dia que eu estava na faculdade que pareceu que eu tinha acordado, que eu olhei para os lados assim, eu falei, caramba, eu tô na metade do curso já, como é que eu consegui parar aqui? É como se eu tivesse acordado mesmo de um sonho de vários anos, e eu falei, cara, eu consegui passar em tudo, mas como que eu vim parar aqui? Porque eu sempre me ferrei, eu sempre me lasquei. Os professores brigavam comigo. Uma vez eu reclamei com a professora, eu falei, professora, o menino aqui, ó, eu emprestei a borracha para ele, ele me enfiou o lápis no meio da minha borracha, furou minha borracha inteira. Eu falei, professor, e aí? Ela brigou comigo, eu falei, cara, o que eu fiz? A vida inteira os professores brigavam comigo, reclamavam, minha mãe ia na escola toda vez, nossa, reclamava de mim sempre. E eu não entendi o que estava acontecendo. Mas talvez seu problema não é na escola, não é na família, não é com dinheiro. Talvez você só está se sentindo sozinho o dia inteiro. E talvez você daria tudo que você tem só para se sentir acolhido por alguém, se sentir acolhido por um amigo e conseguir confiar em alguém. Às vezes suas amizades estão te causando mal, às vezes suas amizades estão te causando dor. E você olha para todo mundo e fala, caramba, eu só queria uma pessoa que eu pudesse confiar, eu só queria alguém que eu pudesse contar os meus problemas, alguém que eu pudesse só conversar um pouco, chegar na escola, voltar e poder mandar uma mensagem e saber que eu confio nessa pessoa e essa pessoa confia em mim. Às vezes são as amizades que machucam você e você não consegue lidar bem com elas. Talvez você se sinta abandonado e pense que até Deus te abandonou. Você se sinta sozinho o dia inteiro, todos os dias. Às vezes parece que não tem ninguém ali querendo conversar com você. Tá todo mundo só querendo manter distância de você. Eu queria que todo mundo ficasse de pé agora, a gente já está acabando. Eu falei todas essas coisas aqui porque foram tudo aquilo que eu já senti, tudo aquilo que eu já passei. E como a minha vida, eu sei que isso não é só comigo, mas os obreiros também já passaram por muitas dessas situações. E eu estou falando sobre eles porque às vezes você só está afim de contar que você está passando por algum desses problemas e você está só guardando isso dentro de você. Durante muitos anos eu fui guardando, até que um dia eu explodi. E não tinha mais lugar para eu ir, não tinha mais o que fazer. E talvez por causa de alguma dessas situações, alguma dessas coisas que eu falei aqui, gente, eu não sou adivinho, não tem como eu saber exatamente aquilo que está passando no seu coração, não tem como eu saber qual dessas situações aconteceu com você, mas Deus sabe exatamente o que aconteceu com você, e talvez por causa de alguma dessas situações, algum dia você perdeu o gosto pela vida. Você acordou e falou assim, mano, pra mim viver não tem sentido mais. Às vezes você já pensou assim, nossa, Deus só podia mandar alguma coisa, acontecer alguma coisa,
e acabar com tudo isso logo, porque morrer parece que é a melhor solução. Eu entendo, eu sei que dói, eu sei que tá difícil, e eu sei que tá doendo. Eu não sei o nível da sua dor, mas uma coisa eu tenho certeza, é que Deus tá com você e você não tá sozinho. Algumas das vezes que eu mandei mensagem lá no grupo do rádio, eu fiz questão de falar, falei, gente, adolescente, se você tá precisando de conversar, procura a gente, você não tá sozinho. Eu nunca recebi uma mensagem, mas eu queria só afirmar isso mais uma vez, que vocês não estão sozinhos. Mas o fato de saber que muitas pessoas na idade de vocês estão passando por muitas dessas angústias e que não têm a mínima ideia do que fazer, de quem procurar, o fato de saber disso e ver que muitas dessas pessoas na idade de vocês tomam a opção pela morte e não pela vida me preocupa muito. E não para que seja questão de exposição, mas se tem algum de vocês que está se sentindo muito angustiado com todas essas coisas, algum de vocês que alguma vez pensou em se matar, tirar a própria vida, que já planejou isso, isso nos preocupa muito. Preocupa cada obreiro aqui, preocupa os pastores, porque a gente não tem como saber o que vocês estão passando. Mas se vocês passaram por esse problema e às vezes você só não sabe o rumo que você vai tomar da sua vida, às vezes você só não sabe como viver mais. Eu queria que se você se sentir à vontade, e não é para expor você, mas é pra gente poder orar com vocês. Se você se sentir à vontade, se alguma dessas coisas aqui já te angustiou, tá te angustiando, e você precisa, às vezes, só de um abraço, só de uma pessoa para orar com você, eu queria que vocês viessem aqui na frente. Porque muitas dessas coisas aqui ainda me angustiam muito. Muitas dessas coisas ainda me trazem muita dor. E queria que os obreiros viessem aqui para poder orar com os meninos. E a última coisa que eu quero falar com vocês está em Mateus 11, 28, 30, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você não precisa passar por todos esses problemas sozinho. Você não precisa sentir essa angústia toda sozinha. Não é vergonha vocês pedirem ajuda. E outra coisa que eu quero falar para vocês: quem não se derrama, não se humilha diante de Deus, vai ser humilhado diante dos homens. Se humilha diante de Deus, conta para Ele dos seus problemas, conta para Ele, se derrama diante dEle sobre todas as coisas que vocês estão sentindo. Ninguém aqui está sozinho, você não precisa passar por tudo isso sozinho.